pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal. Esse vídeo daqui é para você que é noveleiro de todo o Brasil, ou para vocês que são noveleiros de qualquer lugar do mundo, porque agora que tem serviço de streaming, você pode assistir novela em qualquer canto. Sim, hoje é um vídeo para fazer propaganda gratuita para Globoplay. Não tô recebendo nada por isso, mas é porque eu comecei a ver Roque Santeiro. E, gente, é uma das melhores novelas já feitas na história desse mundo. E sim, o Brasil é ótimo em fazer novelas. Vem comigo! E é lógico que se a gente vai falar aqui sobre Roque Santeiro, a gente vai falar muito sobre ditadura militar, sobre censura e também sobre algumas coisas muito legais como penteados horrorosos e maquiagem extravagante. Afinal de contas, nós estamos em plena década de 80. A novela foi escrita pelo dramaturgo Dias Gomes, um dos dramaturgos assim mais famosos do Brasil. O nome dele era Alfredo Dias Gomes. Ele desde a década de 40, gente, desde a época da ditadura do Vargas. Ele já fazia peça de teatro, já escrevia peças de teatro. Inclusive, ele também já estava muito acostumado, coitado, com a censura, porque na época da ditadura Vargas também existia um departamento de censura, era o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Em 1941, ele escreve uma peça de teatro chamada Amanhã Será Outro Dia, mas era uma história antinazista e 1941 é plena Segunda Guerra Mundial. O pessoal ficou um pouco preocupado. Quando eu falo pessoal, é justamente o ator Procópio Ferreira, que era famosíssimo na época, que ficou muito amigo do Dias Gomes e que queria levar as peças do Dias Gomes para os palcos. Preocupado com o fato de que o Departamento de Imprensa e Propaganda poderia vetar a peça de teatro, ele perguntou: querido, você não tem outra peça aí não? E aí ele falou que tinha uma peça chamada Pé de Cabra, que, apesar de Dias Gomes nunca ter lido Karl Marx, nem ser membro do Partido Comunista ainda, nessa época ainda ele não era, a peça tinha um conteúdo marxista muito forte. E o que aconteceu? Obviamente foi proibida pelo Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP. Mas aí o Procópio Ferreira, como eu falei pra vocês, era um ator muito famoso, ele insistiu, ele foi atrás, o pessoal cortou algumas partes, tá? Ou seja, houve censura e finalmente a peça pôde ir a público, o Pé de Cabra. E fez um sucesso desgraçado, gente. Olha, o Procópio Ferreira fez um grande sucesso com essa peça e Dias Gomes viu que ele estava vendo ali traçando uma carreira de dramaturgo gloriosa. O Dias Gomes, pessoal, ele é muito conhecido por trazer a realidade brasileira, sobretudo a realidade social, ou seja, os problemas sociais do Brasil para as suas histórias, para as suas peças de teatro e depois para as suas novelas. Uma das histórias mais famosas do Dias Gomes é O Pagador de Promessas. Inclusive fizeram um filme, né, O Pagador de Promessas, que foi o único filme brasileiro que ganhou a Palma de Ouro em Cannes. Eu amo O Pagador de Promessas, é muito bom, porque é sobre o sincretismo religioso do Brasil. Olha, é maravilhoso. É um cara que fez uma promessa num terreiro, né, de religião afro-brasileira, mas como o sincretismo religioso do Brasil, sobretudo da Bahia, porque a história se passa na Bahia, é muito forte, ele estava carregando uma cruz e queria entrar com a cruz dentro da igreja. O padre, a princípio, pergunta o que é aquilo, como é que foi essa promessa. A princípio parece muito bonito, o rapaz está carregando a cruz para entrar dentro da igreja com a cruz, mas quando ele descobre que a promessa foi feita dentro de um terreiro de religião afro-brasileira, o padre fala: não, aqui não. E aí é que vem um embate do pagador de promessas, porque ele fez a promessa e ele quer pagar a promessa e para ele não faz a menor diferença se ele fez a promessa dentro de um terreiro de religião afro-brasileira e se ele vai pagar dentro da igreja, porque para ele é um mix dessas duas religiões e ele acaba morrendo para poder pagar essa promessa. Ele vai até as últimas consequências e acaba morrendo, ou seja, como se a igreja católica, a instituição, não a religião, não acreditar em Deus ou não acreditar em Deus, mas a instituição mata aquele homem que tem um sincretismo religioso tão típico do Brasil. Pagador de Promessas, uma história maravilhosa e um filme muito bom, tá? Ganhou aí a Palma de Ouro. Então, vamos começar pelo básico, né? Roque Santeiro foi uma novela exibida pela Rede Globo em 1985, ali nos estertores da ditadura militar, justamente quando o processo de redemocratização estava dando seus primeiros passos. Ela foi escrita por Dias Gomes, ou melhor, a ideia original vem de uma peça de teatro do Dias Gomes,
chamada O Berço do Herói. Mas a adaptação do Berço do Herói foi feita em conjunto pelo Dias Gomes com o Aguinaldo Silva, que é outro autor de novela que vocês devem conhecer bem, né? Eu imagino. Dias Gomes, autor já consagradíssimo e casado com ninguém mais, ninguém menos que a novelista Janete Claire, escreveu os primeiros 30 capítulos e os últimos capítulos da novela, que são os mais importantes, né? E o meio ele deixou para o Aguinaldo Silva levar. Por sinal, gente, eu tava na Globoplay assistindo o primeiro capítulo e caramba, é maravilhoso! Uma apresentação de personagens bem estruturados, sabe? Uma baita apresentação de todos os poderosos de Asa Branca. Ali tem o poder religioso com o padre, ali tem o poder político e econômico com o senhorzinho Malta e com a viúva porcina, com o prefeito, né, o Florindo Abelha. Olha, é maravilhoso. Tem o poder também acadêmico, intelectual, tá? Com o estranhão da cidade, que ele é chefe do centro cívico da cidade, que cuida da história da cidade, é ele que carrega a história da cidade. Isso me lembra muito esses institutos de história que as cidades pequenas têm, né? Pedante pra caramba, sabe? Fala todo embolado, todo se achando. E além de ser pedante, é o estranhão da história, né? Tanto que ele é o lobisomem. O lobisomem mesmo, assim, não é fictício, não. Ele é o lobisomem da cidade, porque a novela tem um pouco de realismo fantástico. E depois dela, a Globo vai aí enveredar por algumas histórias com um quê de realismo fantástico, tá? Então, uma baita apresentação de todos os poderosos de Asa Branca. Por sinal, Asa Branca é o nome da cidade fictícia onde se passa a história, uma representação de cidade do interior do Brasil. Mas de qual parte do Brasil? Então, isso é que é legal, de todas as partes do Brasil. Como os dois personagens principais da trama, o senhorzinho Malta e a viúva porcina, fazem um sotaque nordestino, por sinal aquele sotaque nordestino bem macarrônico que a Globo sempre faz, e algumas músicas da trilha sonora são de cantores nordestinos, então parece que a novela se passa no Nordeste, como Tieta, ou Gabriela, ou Renascer, por exemplo. Mas não. Eles quiseram fazer uma alegoria de Brasil, de maneira geral, que representasse o Brasil como um todo, e as dinâmicas de poder nas cidades de interior Brasil afora. Então, o prefeito da cidade, o Florindo Abelha, e sua mulher e a sua filha, a Dona Mocinha, interpretada pela linda Lucinha Liz, eles têm um jeito de falar, um jeito de ser e uma ambientação de cenário no interior da casa deles, né, que lembra muito Minas Gerais. Já o delegado da cidade é um gaúcho, claramente um gaúcho. E como eu falei pra vocês, senhorzinho Malta e porcina tem um jeitão nordestino. Essa novela tentou ser emplacada 10 anos antes, em 1975. Gente, uns 30 capítulos já tinham sido gravados. Senhorzinho Malta era feito pelo mesmo Lima Duarte, mas a viúva porcina mudou. Na primeira versão, ela era Beth Farias e na segunda versão foi a Regina Duarte. Agora você me pergunta, por que a novela da década de 70 não foi ao ar? Por causa da censura da ditadura militar. Vocês sabem que a ditadura militar aqui no Brasil, ela durou de 1964 até 1985. Naquela época, qualquer obra podia ser censurada. Músicas, jornais impressos e jornais televisionados, livros e até novelas. Desde questões políticas e até a moral e os bons costumes eram alegados como motivos para alguma censura. Por vezes havia cortes de trechos ou algumas falas ou palavras específicas, mas no caso de Roque Santeiro, a obra inteira foi vetada, do tipo, não, essa história não. Não é um trecho, é o todo. Roque Santeiro, não. Afinal de contas, Roque Santeiro era baseada na peça O Berço do Herói, e esse suposto herói, que ele não era herói coisa nenhuma, ele era um militar na peça, e a gente tá falando de ditadura militar, né? O personagem era o Cabo Roque, e isso já era um ponto, assim, muito importante. Como assim um militar é um falso herói, é um anti-herói? Mas mesmo que ele não fosse um militar, a novela fala de um falso mito, de um falso herói. Falava da exploração da religiosidade do povo, para ganhar dinheiro com isso. Poderosos que lucravam, literalmente lucravam, explorando a religiosidade do povo, ancorados na história de um suposto mito. Tão atual, né, gente? Até me lembra certas pessoas gritando mito, mito, mito. Me lembra certas igrejas também. Uma galera que vende terreno no céu, que vende sabonete ungido, óleo mágico, que vende uma suposta cura gay. Gente que lucra, sabe? Mas antes da gente adentrar na história de Roque Santeiro, vamos falar um pouco do autor, do Dias Gomes? Um pouco cansado do teatro, ele acaba indo pro rádio, e também vocês têm que entender que naquela época
os artistas de teatro e os artistas de rádio, eles iam trocando muito essas áreas de atuação, né? Até porque no rádio, além de você trabalhar com locução normal do tipo, olá pessoal, sejam bem-vindos à rádio fulana de tal, vocês vão ouvir agora Elvis Presley cantando música tal. Além desse tipo de coisa, você também tinha radionovela. O que é radionovela? Eram capítulos, era uma novela com capítulos em que alguns atores da onde? Atores que fazem teatro também, mas que também trabalham no rádio, e ali no rádio eles emprestam só a voz. E como é que é uma radionovela? Um locutor fala, então, Janete encontrou Marco Antônio beijando outra mulher. Aí ela fica, não, Marco Antônio, você não pode ter feito isso. Aí, tadã! Aí tem uma música de fundo e ele fala, Janete, na verdade, quando eu beijo ela, eu penso em você. Então, assim, rádio novela, tá certo? E como vocês sabem, a rádio precisa de redatores, não só para a radionovela, mas também para os programas que você vem a fazer e que vem a apresentar. E Dias Gomes estava trabalhando no rádio. Tinha uma pessoa que também trabalhava no rádio como locutora, que era Janete Claire. Ela ainda não escrevia nada, tá, pessoal? Mas ela trabalhava como locutora. Eles se conheceram no rádio, se apaixonaram e casaram. E assim, a Janete Claire, todo mundo descreve ela como uma fábrica de ideias, uma fábrica de histórias. Ela do nada podia vir com uma história assim enorme, com inúmeros personagens e um enredo incrível. Mas assim, a Janete Claire é conhecida como uma fábrica de ideias. E olha o casalzão, né, galera? Olha o casalzão que se formou. Dias Gomes e Janete Claire. E aí, galera, depois esse pessoal vai ser contratado pela televisão. Inclusive, a televisão, quando surge no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo, quando a televisão surge, ela vai pegar gente da onde para trabalhar nela? Gente do teatro e gente do rádio. Até porque não existia gente de televisão. A televisão estava começando agora. Então, olha só, a televisão chegou no Brasil em 1950, a primeira transmissão. Quem foi que fez a primeira transmissão? Foi a TV Tupi, do Assis Chateaubriand. O Assis Chateaubriand, ele já era dono de uma rede de rádios, das rádios Tupi, e ele criou um canal de televisão, né? Importou o maquinário todo. A história dele também merece, assim, vários vídeos, porque é incrível. Importou o maquinário todo e criou a Rede Tupi, né? De televisão. Naquela época, a televisão era ao vivo. Não existia a ideia do tape, do videotape. Nada era gravado antes para você colocar ali para poder passar. Não. Tudo era feito ao vivo. E a primeira apresentação da televisão foi num horário marcado, foi à noite, pouquíssimas pessoas tinham televisão em casa. Também só foi transmitido para São Paulo, inclusive essa transmissão foi feita em São Paulo e foi transmitido para São Paulo. E foi uma espécie de espetáculo, de show, que durou umas 2 horas, que tinha um apresentador, tinha gente cantando, gente da onde? Das rádios Tupi, que o Assis Chateaubriand falou, vamos todo mundo lá no show, a mulherada canta, a gente dança, apresenta algumas coisas, faz um número aí de comédia, durou umas 2 horas, tá certo? E aí, assim, um nervosismo danado, todo mundo aprendendo a fazer ali na hora as coisas, a mexer com câmera 1, câmera 2, o pessoal da ilha de edição ia apertando os botões para mudar da câmera 1 para câmera 2, e que ângulo que pega, e não sei o que, qual é o tipo de luz que fica bom, que não fica bom. As moças do rádio, elas quando trabalhavam no rádio, elas não estavam preocupadas com a própria imagem, né, gente, que é só a voz. Ali na televisão elas tinham que, meu Deus, a maquiagem, o cabelo, a roupa, e vamos achar figurinista. Figurinista da onde? Que rádio não tem figurinista? Do teatro, pega o pessoal de cenografia do teatro, figurinista do teatro. Vamos, gente, e pega a gente do balé também. Quem é que vai dançar aqui? Não sei, uma confusão dos diabos. Só sei que quando terminou, depois daquelas 2 horas de apresentação, o diretor era Cassiano Gabos Mendes, é um nome famoso também, Cassiano Gabos Mendes, que é pai do Cássio Gabos Mendes, que vocês conhecem hoje. Cassiano veio do rádio também, e Cassiano já era filho de um radialista famoso também, o Otávio Gabos Mendes. Pra vocês verem, né, gente, que nós temos aí dinastias. Hoje em dia, quando a gente pega essas pessoas famosas da televisão, elas são já netas ou bisnetas de gente já que tá no show business brasileiro já há algum tempo, né? Estamos falando de Nepo Babies, mas felizmente aqui no Brasil, a maior parte dos Nepo Babies, eles acabam mostrando seu talento com o tempo. Só sei que Cassiano Gabos Mendes, quando terminou o negócio, ele falou, e agora? O que a gente faz amanhã? E aí, gente, o negócio é o seguinte, televisão é non-stop. E aí, o que a gente faz amanhã? E aí, nessa, eles
cara, a gente tem que fazer uma programação, uma grade de horários. Vai continuar transmitindo só 2 horas por dia, só à noite? Ou vai aumentar o tempo de transmissão? E é o dia inteiro ao vivo? Caraca, se fosse colocar a televisão 8, 10, 14 horas ao vivo. São espetáculos longuíssimos, diários que estão acontecendo, né? E eles começam, não, a gente tem que diversificar, porque não dá pra colocar 10 horas só de música, ou 10 horas só de jornal, ou 10 horas só de novela, ou 10 horas só de um programa de humorístico. A gente tem que diversificar e chama a gente da onde? Chama a gente do teatro, chama a gente da rádio, cadê esses escritores? Chama a Dias Gomes, chama a Janete Claire, chama todo mundo, pelo amor de Deus, a gente precisa de elenco, a gente precisa de figurinista, a gente precisa de cenógrafo, a gente precisa de cabeleireiro, a gente precisa de tudo, de ator, de diretor, de tudo, apresentador. E aí as primeiras novelas do Brasil, elas foram transmitidas na Rede Tupi, novelas de televisão, né? Elas foram transmitidas na Rede Tupi, mas depois logo surgiu a TV Rio, a TV Excelsior, e elas todas faziam algum tipo de novela. As primeiras novelas eram episódios de 10 minutos. 10 minutos. Gente, e algumas nem eram diárias. Algumas eram assim, uma vez por semana, 10 minutos. Ou então, 3 vezes por semana, 10 minutos. Hoje em dia é um produto que é de segunda a sábado e o capítulo dura 1 hora. E a princípio, as histórias que eram passadas na televisão, elas vinham de autores do exterior, da onde? Normalmente mexicanos ou argentinos, tá? Eram novelas mexicanas ou argentinas. E aí os textos vinham pra cá, a galera traduzia e fazia. E eram umas temáticas assim do tipo, coisas como o Conde de Monte Cristo, e algumas coisas de capa e espada, e o príncipe fulano de tal, a noiva fulana, e não sei o que lá, umas coisas assim bem românticas e fantasiosas. E só em 1965, ou seja, 15 anos depois que a televisão chega no Brasil, que eu falei pra vocês que ela chega em 1950, primeiro em São Paulo, depois em 1951 tem a primeira transmissão no Rio de Janeiro. A TV Tupi, inclusive, tinha a TV Tupi São Paulo, depois TV Tupi Rio de Janeiro. Falei pra vocês que veio TV Rio, TV Excelsior, essas coisas. E em 1965, 15 anos depois, fundada a Rede Globo, Roberto Marinho, que já era velho. É inacreditável. A história é inacreditável. Quando assim, a gente pode falar mal do Roberto Marinho pra caramba. Mas quando eu pego a história do Roberto Marinho, se tem alguma coisa que eu me inspiro ali a minha vida não acabou. A minha vida não acabou. Não interessa a idade que eu tenho. A minha vida não acabou. Coisas incríveis eu ainda posso realizar, mesmo com 65 anos de idade, com 70 anos de idade ou com 80 anos de idade. Roberto Marinho, ele, muito cedo na vida dele, ele herdou o jornal do pai dele, que é o jornal O Globo. E por décadas ele vinha com o jornal O Globo. Até que quando ele estava com 61 anos de idade, porque ele nasceu em 1904, e em 1965, quando ele estava com 61 anos de idade, ele teve a cara e a coragem de investir uma dinheirama para abrir um canal de televisão. Tinha suas ligações com a ditadura militar, a gente sabe de tudo isso. Até porque naquela época você não consegue abrir um canal... É plena ditadura militar, você não consegue abrir um canal novo de televisão se você não tem ali relações com essa galera. Mas assim, eu levo isso pra minha vida, de que eu posso realizar coisas com bastante idade. E ele casou com Lili Marinho, vocês não têm noção da idade. 87 anos de idade. Ele casou com Lili Marinho em 1991, com 87 anos de idade. Ambos eram já viúvos. E ele já conhecia Lili Marinho, que não era Marinho, né? Ela era só Lili. Ela também era esposa de um outro dono de jornal. Gente, quando eu falo dono de jornal, eu tô falando de gente milionária, tá? Miliardária, zilhardária. Ele já conhecia ela, assim, há décadas. Parece que ele sempre nutriu alguma coisa por ela. E aí, quando estavam ambos já viúvos, ele propôs a ela casamento e se casaram. Ele tinha 87 anos de idade. É uma pessoa que acredita, assim, eu acho que acreditava na vida eterna, alguma coisa do tipo. Mas é muito interessante que você realiza sonhos em qualquer época da sua vida. Mas muito bem, tô falando que a Rede Globo foi fundada em 1965, né? E ela foi fundada com uma ancoragem em 2 coisas: jornalismo e dramaturgia. Quando a gente fala dramaturgia, é basicamente novela, tá? Então, jornalismo, dramaturgia. Ela tinha outras coisas, tinha alguns programas de entrevista, tinha algumas coisas de humor, tinha algumas coisas de música, tinha, mas assim, o seu carro-chefe era jornalismo e dramaturgia, novela.
E nessa ela vai tentando contratar todas essas pessoas que estão aí trabalhando para Excelsior, para Tupi, para TV Rio, essas coisas. E nessa Dias Gomes e Janete Claire vão trabalhar lá na TV Globo. E a Janete Claire, ela revoluciona a novela. Porque essas novelas que vinham da Argentina, do México, elas eram um saco, né? E elas vão ganhando muito de brasilidade com esses autores brasileiros que vão começando a escrevê-las, né? A primeira grande mudança nem foi a Janete que fez, foi o autor da novela Beto Rockefeller, porque era uma novela em que as pessoas falavam a língua comum, a língua que as pessoas falavam na rua. Diferente da linguagem das novelas mexicanas e argentinas, sabe? Que era, Marco Antônio, quando o senhor vai desposar-me? Desposarei a senhora quando a senhora deixar de amar Alfredo Antunes. Janete Claire tem algumas obras assim, tipo Sangue e Areia, Pecado Capital, Selva de Pedra, Irmãos Coragem, Pai Herói, O Astro, Véu de Noiva, Duas Vidas, assim, muita novela famosa. E Dias Gomes, que era seu marido, também foi contratado pela Globo como novelista, né? Como dramaturgo, como redator de novela, como escritor de novela. E aí que a gente volta novamente em Roque Santeiro, porque foi uma das novelas que ele fez. Ele já tinha escrito O Berço do Herói e quis adaptar essa sua antiga peça de teatro, O Berço do Herói, em 1975. Mas como eu falei para vocês, 30 capítulos já tinham sido gravados, ou seja, os atores já tinham sido escalados, a pesquisa já tinha sido feita, cenário já tinha sido feito, roupa já tinha sido arranjada, cabelo já tinha sido arranjado, o diabo a 4. 30 capítulos já tinham sido gravados, e aí quando vai o primeiro capítulo pro censor, né, de lá de Brasília ver, 1975, plena ditadura militar, eles falam Roque Santeiro não, porque Roque Santeiro é O Berço do Herói, e O Berço do Herói já tinha sido vetado desde a época que tinha sido escrito, que a peça tinha sido escrita. E aí, minha gente, você imagina no dia que a novela ia ao ar, a Globo tinha que fazer alguma coisa, porque ela não ia mais ao ar no horário nobre. Aí o que eles tiveram que fazer? Vamos reprisar a Selva de Pedra. Bora reprisar a Selva de Pedra e a gente pensa aqui o que a gente vai fazer. E em 3 meses, eles reprisaram, ou seja, eles deram uma adiantada nos capítulos e umas cortadas nos capítulos, né? Porque vocês sabem que novela dura mais que 3 meses. Mas eles reprisaram Selva de Pedra. E enquanto isso, chamaram a Janete para dizer, Janete, a gente precisa de uma nova história em 3 meses. Porque a história do seu marido, que era Roque Santeiro, não vai poder ir ao ar. E Janete era dessas pessoas que do tipo, eu faço uma história em 3 meses, faço aqui agora, crio aqui do nada, eu crio aqui. E ela fez o que? Ela fez Pecado Capital. Nada mais, nada menos do que Pecado Capital. Dinheiro na mão é vendaval. Que foi um sucessão. E aí, a partir daí, a Globo foi emendando outras novelas, até que em 1985, como eu falei pra vocês, já era a distensão, já era o fim da ditadura militar. Por mais que o movimento das diretas já, que foi um movimento enorme político brasileiro, a população brasileira exigindo que pudesse voltar a votar nos seus representantes do executivo, no executivo máximo, que é a presidência da República, né? A campanha, olha, gente, assim, passeatas incríveis, tá? Que foi a campanha das diretas já. Apesar disso, não o governo militar, mesmo no finalzinho, né, nos estertores já, na abertura lenta, gradual e segura, que eles diziam, não permitiu, a campanha das diretas já não venceu. Então, o Sarney, o Tancredo Neves, com seu vice Sarney, foi eleito pelo colégio eleitoral. Não foi a população que votou, tá? Nem no Tancredo, nem no Sarney. Ou seja, o voto não foi direto, foi um voto indireto. E aí o Tancredo Neves acaba morrendo antes de assumir a presidência da República e quem assume é o Sarney. Então, assim, já era governo Sarney, por mais que a votação tenha sido indireta, ainda assim, já era o primeiro governo que não era mais ditadura militar, tanto que Sarney não é um militar, né? Ou seja, é o início mesmo da redemocratização. Então o governo disse, olha, não tem mais censura, né? Vamos lá, pode publicar o que quiser todo mundo aí. Então a Rede Globo falou, bom, Roque Santeiro. Roque Santeiro, que a gente não conseguiu levar lá em 75, vamos agora em 85 levar essa história adiante. Inclusive, a expectativa da população brasileira era muito alta com essa novela, porque eles passaram 10 anos, né, meio que falando disso, tipo, nossa, uma novela que foi censurada, ditadura, que censurou, e que história é essa? Vamos ver isso. Então, assim, é uma das razões, é muito boa mesmo, o elenco é muito bom, o texto é muito bom, tô falando, mas
Além disso, ainda tem a Áurea, que veio, né, uma novela que tinha sido censurada e que agora tá vindo aí. Então, assim, ela foi arrebatadora. A audiência dela foi arrebatadora. E os personagens são icônicos até hoje, né? Senhorzinho Mal tá aí mexendo as suas joias no braço, né? As suas pulseiras no braço, perguntando tô certo ou tô errado. E a Viúva Porcina também icônica, né? Gritando o nome da empregada dela lá, ô Mina! Com aquelas roupas que ela usava. Fez moda, a galera imitava. Um negócio arrebatador. Inclusive, gente, vamos lembrar aí o que é a década de 80 no Brasil. Não tinha computador, não tinha internet, então não tínhamos WhatsApp, não tínhamos serviços de streaming, ou seja, não tinha Amazon, não tinha Google Plus, não tinha Netflix, não tinha Disney Plus, não tinha né, a própria Globoplay não tinha. Então, assim, tudo que você pudesse assistir de audiovisual, ou você vai ao cinema para ver, ou você está em casa e uma rede de televisão tem a sua grade de horário e você só assiste aquilo naquela grade de horário. No máximo, do máximo, alguém gravou para você num videocassete e você assiste posteriormente, caso você não tenha podido estar ali no horário para assistir aquela programação. Agora, não pense que só porque o Brasil estava vivendo a redemocratização, que essa versão de Roque Santeiro de 1985 não sofreu nenhuma censura. Sofreu sim. Como eu falei para vocês, o departamento de censura na época do Getúlio Vargas era o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Mas, na ditadura militar, ele tinha o nome de Departamento de Censura de Diversões Públicas. Era o DCDP. E na época do Sarney, o DCDP ainda existia. Ele só foi terminar com a Constituição de 1988, essa Constituição democrática que a gente tem hoje em dia. A única diretriz que o governo Sarney tinha, na época que ele governava e o DCDP ainda funcionava, era de que, olha, DCDP, vocês agora não são mais censores, vocês não têm mais que ficar cortando as coisas, vocês devem trabalhar para que futuramente sejam um órgão de classificação indicativa etária, ou seja, classificação etária indicativa, coisa que o próprio DCDP meio que já fazia, né? Por vezes, ao invés de censurar completamente uma novela ou completamente uma peça de teatro, eles pediam uma mudança de horário. Não, essa novela não pode ser a novela das 7, tem que ser a novela das 10 da noite. Só que assim, a gente sabe que no fundo, isso significa o quê? Não vai dar para fazer a novela. Afinal de contas, nem todos os assuntos podem passar após 10 da noite. Então vai ser uma às 10, a outra às 11, a outra meia-noite, outra 1 da manhã, não tem como, né? E aí, durante a tarde ou o início da noite, você mostra o quê? Só um arco-íris? Quer dizer, arco-íris não, porque qualquer coisa que remetesse à homossexualidade também era proibida. Por sinal, vamos ver aí o que eles censuraram na versão de 85, essa que foi no ar. Censuraram a homossexualidade do ator Maurício Matar. Do ator não, né? Do personagem que ele fazia. Ele era o João Ligeiro, ele era irmão do Roque Santeiro, um irmão mais novo. Na sinopse original, pra vocês terem uma noção que eu falei pra vocês, né? Que o lobisomem tinha um teor de realismo fantástico, mas além disso, a novela tinha outras pegadas de realismo fantástico. Esse João Ligeiro, né? Que ia ser representado pelo Maurício Matar, ele ia engravidar na novela, veja só. Mas aí o que acontece? Ao final da novela, iam mostrar que, na verdade, ele era uma mulher que tinha sido criada como homem por toda a vida dela. O DCDP vetou isso. Não, isso não... Por sinal, parece muito com o Diadorim de Grande Sertão Veredas, né? Mas tudo bem, não pode. Então, o Aguinaldo Silva, né? Que era o segundo autor, era Dias Gomes com o Aguinaldo. O Aguinaldo resolveu, então vamos transformar o personagem num gay, num homossexual. E também o DCDP vetou, porque gay não podia ter em novela. Então, a única coisa que ficou do Maurício Matar era uma personalidade estranha, porque ele não ficava com mulher nenhuma, ele era muito calado e não se explicava o porquê. Ele era um estranhão também, um mega estranho. E aí, o que Aguinaldo fez? Matou o personagem. Ele disse, perdeu a função dele na novela, não tinha por que existir, e a gente, mais pra frente, acabou matando ele. Gente, a última novela da Rede Globo a sofrer algum tipo de censura ainda foi Vale Tudo, de Maria de Fátima e Odete Reutemann. Já era 1988 Vale Tudo, mas ainda teve uma censura ou outra.
E aí, com a Constituição de 88, né, que ela veio mais pro final de 88, aí o DCDP deixou de existir. Até perguntaram pro Aguinaldo, né, qual foi a primeira novela que ele escreveu pós-censura. E ele falou que foi Tieta, né, e ele disse que assim foi uma catarse, que eles escreviam o que eles queriam, botavam absurdos na boca dos personagens, assim, catarse total. Inclusive, quando Tieta volta para a cidade dela, o mendigo da cidade olha para ela e fala: meu Deus do céu, isso não é mais uma mulher, isso é uma plantação inteirinha de chibio. E ele mesmo disse, isso não passaria na época da ditadura militar de jeito nenhum. A palavra chibio não passaria de jeito nenhum. Agora, falando de censores, o Aguinaldo Silva tem uma entrevista que é maravilhosa. Ele fala que aquelas pulseiras do Senhorzinho Malta, que ele fica balançando o tempo todo, e por sinal eles colocaram uma sonorização ótima quando ele balança as pulseiras, além do barulho do ouro batendo ali, da pulseira batendo, eles colocaram um chocalho de cascavel. Fica ótimo. Ele disse que se inspirou numa censora famosa, que foi uma tal de Solange. Era Solange Teixeira Hernandes, porque numa das reuniões que ela fez com Aguinaldo Silva, nem era para Roque Santeiro, era outra obra que ele estava escrevendo para a Globo e que estava sendo censurada. Solange sempre se sentava na cabeceira da mesa e toda vez que ele perguntava por que a senhora censurou tal trecho e tal, ela tinha um jeito de cordialidade intimidatória. Gente, eu adorei esse termo. Cordialidade intimidatória, porque é o Senhorzinho Malta. E ela estava cheia de pulseiras. E toda vez que ela ia tentando explicar, muito cordial, porém intimidatória, ela sempre ficava balançando o braço e as pulseiras ficavam batendo. Então ele se inspirou em Solange para poder fazer o tô certo ou tô errado do Senhorzinho Malta. E olha que nem sempre que ele balançava a pulseira ele dizia tô certo ou tô errado. Dito e explicado tudo isso, vamos então à história de Roque Santeiro, porque a novela é incrível. A novela começa com uma panorâmica da cidadezinha, mostrando a praça central da cidadezinha e uma estátua sendo içada, sendo colocada por um guindaste ali no meio daquela praça. A estátua é de Roque Santeiro. A novela já começa assim, Roque Santeiro é uma estátua no meio da cidade, sinal de que é alguém muito importante. E ali embaixo estão observando o prefeito, que é o Flor, né, o Florindo, a Abelha, a mulher dele, que é uma carola, nossa, mas mega religiosa, e a filha do casal, que é a Dona Mocinha, que também é muito carola. E eles ficam comentando, né, como a fama de Roque Santeiro tá crescendo cada vez mais e que agora com a estátua e com o aeroporto que o Senhorzinho Malta tá prometendo ali para a cidade, como é que o turismo vai aumentar cada vez mais, e é um turismo religioso, porque Roque Santeiro virou uma espécie de santo ali para a localidade. E qual é a história de Roque Santeiro? É o seguinte: 17 anos antes, um grupo de bandidos invade a cidade. É claro que na história original, lá no berço do herói, essa ideia do grupo de bandidos era um grupo de cangaceiros, né? Então, ou seja, o berço do herói se passava no Nordeste. Enquanto que a novela Roque Santeiro já tenta... Ela é uma adaptação da peça, né? Então ela não é completamente igual. Já tenta mostrar como um grupo de bandidos aleatório. Não é necessariamente algo focado no Nordeste, não é necessariamente um bando de cangaceiros. Mas é um grupo de bandidos que invade a cidade, quer roubar a cidade toda, quer saquear a cidade toda. E aí tinha um sujeito na cidade chamado Luiz Roque Duarte, que na peça original ele era um militar, né? Ele era o Cabo Roque. Aqui ele não é um militar, ele é novinho, ele tem uns 18, 19 ou 20 anos de idade. Ele é coroinha da igreja, ele é um ajudante do padre na igreja, e ele é conhecido como Roque Santeiro porque ele fazia santos de barro. E aí Roque Santeiro como ele fala muito bem, ele é escolhido pela cidade para alguém para tratar com o chefe dos bandidos, que se chamava Navalhada, o nome do chefe dos bandidos. E aí o Roque vai lá conversar com o Navalhada. Navalhada quer, além de roubar a cidade toda, quer roubar o ostensório da igreja, que faz parte da prataria da igreja, né? Um objeto de adoração dentro da igreja e é feito de prata, é muito valioso. E Roque Santeiro, como ele era muito religioso, além dele ser um coroinha da igreja, ou ter sido coroinha antes, quando era mais novo, e fazer santos de barro, ele protege a igreja com a vida dele. Navalhada dá um tiro nele, ele morre, e Navalhada rouba o ostensório. Ninguém conseguiu ver isso direito, essa cena direito, porque quando isso aconteceu, todo mundo já estava escondido.
escondido lá no fundo das suas casas. Algumas pessoas tinham fugido até da cidade. O próprio padre, que é o Padre Hipólito, um personagem importante também na história, ele estava amarrado dentro da prefeitura. E aí aqueles poucos que estavam escondidos, quando percebe que o grupo de navalhada foi embora, eles saem de casa, desamarram o padre que estava amarrado. O prefeito também tinha se escondido. E aí eles entram na igreja e veem que o ostensório da igreja tinha sido roubado. Além disso, o Roque Santeiro levou uma bolsa de dinheiro, foi feita uma coleta ali de dinheiro da população, e o maior doador de dinheiro foi o senhorzinho Malta, porque ele já era fazendeiro, embora ele fosse mais novo, ele já era fazendeiro, já tinha algum dinheiro. Senhorzinho Malta entrega uma quantia grande de dinheiro na mão do Roque Santeiro e Navalhada fugiu com o ostensório e com esse dinheiro, com essa sacola de dinheiro. E cadê Roque? Cadê Roque? Cadê Roque? Cadê Roque? 2 dias depois, eles encontram no rio, porque a cidade, do lado da cidade tinha um riachozinho que passava, eles encontram um corpo sem cabeça usando o gibão de Roque Santeiro. O gibão é aquela espécie de colete, né? Um colete que ele estava sempre usando, estava ali naquele corpo sem cabeça. E era um corpo já assim, meio que entrando em decomposição. Aí o pessoal fica, ai meu Deus do céu, Roque morreu, Roque Santeiro. Ele sempre foi chamado de Roque Santeiro porque ele fazia santo, não é porque ele era santo não, é porque ele fazia santo. Mas agora ele realmente vai ser santificado, vai ser Roque Santeiro santo. Por quê? Porque ele morreu defendendo a cidade, mas sobretudo defendendo o ostensório da igreja. E o maldito do grupo do Navalhada, além de roubar o dinheiro do senhorzinho Malta e o resto do dinheiro que a população doou, ainda levou o ostensório. E mataram Roque Santeiro, que foi o único que ficou ali na frente da igreja para defender a igreja. Alguns dias depois, uma menininha que devia ter uns 5 ou 7 anos de idade, é a Lulu, é a Lourdes, ela vê Roque Santeiro no rio, ela vê a imagem de Roque Santeiro. E aí fica aquele buchicho na cidade, porque a menina viu a imagem de Roque Santeiro. Depois outras pessoas começam a dizer que tinha o filho doente ou que ela própria estava doente e começa a rezar para Roque Santeiro e são curadas. Então inúmeros milagres são atribuídos a Roque Santeiro. E como eu falei para vocês, esse evento já ocorreu há 17 anos, então nós temos aí 17 anos de progressiva adoração ao Roque Santeiro, cada vez maior, cada vez maior. A princípio era a cidade apenas que adorava ele, depois a cidade do lado começa a adorar ele, e agora, nesse momento que nós estamos vendo a novela, já existem romeiros que vêm de fora, ônibus de turismo que já vão chegando na cidade, e aí vão se abrindo hotéis na cidade, restaurantes na cidade, vão se criando banquinhas que vendem objetos de adoração de Roque Santeiro, réplicas de santos que o Roque tinha feito, de santos de barro que ele tinha feito, medalhinhas com a imagem de Roque Santeiro. Inclusive, um dos amigos dele de infância, que era o Zezinho, ele se transforma em Zé das Medalhas. Por que das medalhas? Porque ele se transforma no grande comerciante de objetos de adoração de Roque Santeiro. Inúmeras medalhinhas, inúmeros santinhos, camiseta escrito Roque Santeiro, bolsa escrito Roque Santeiro, tudo o diabo que vocês puderem imaginar. Então vocês vão vendo que é uma cidade inteira que vai se beneficiando da imagem desse santo, da história desse santo. Primeiro porque tem pessoas que dizem que são de fato curadas. Ou seja, realmente ele ajuda. Depois são pessoas que vão fazendo dinheiro com esse santo. Eu não sei se vocês sabem, mas a Igreja Católica, ela não endossa esse tipo de adoração a pessoas que não são consideradas santos. Ou seja, o processo de santificação dentro da Igreja Católica é um processo lento, burocrático. É quase como se aquela instituição dissesse quem é santo e quem não é santo para você adorar. Peraí, não é assim, não é, né? Não vamos adorar imagens à toa. Mas o padre Hipólito, ele deixava que o culto a Roque Santeiro rolasse solto, porque o Roque Santeiro tinha sido coroinha da igreja dele. Roque Santeiro morreu na frente da igreja dele para defender o ostensório. E o próprio padre Hipólito se sentia muito culpado, porque ele achou, quando ele foi falar com o Navalhada, ele foi amarrado porque ele foi falar com o Navalhada, ele achou que ele ia conseguir resolver alguma coisa porque ele era o padre Hipólito, ou seja, aquela ideia de grandeza, ele se sentia, ele disse, nossa, é um pecado, né? É um pecado esse do orgulho. E ele fez muita penitência, porque um dia ele se sentiu orgulhoso demais para tentar resolver o problema sozinho com o Navalhada. O prefeito também tá ganhando muito com isso, o Florindo Abelha, né? Que é casado com aquela mulher super carola e é pai da mocinha. Porque ele, como é prefeito dessa cidade que tá cada vez mais famosa, ele tá achando que em breve vai se transformar talvez num deputado federal, quem sabe num senador.
Como eu falei pra vocês, seu Zé das Medalhas, além de ganhar muito nesse comércio com as medalhinhas, com os santinhos, com as camisetas, tudo de rock santeiro, ou seja, é um comércio religioso que ele faz. Além disso, ele também vende os ex-votos. O que são ex-votos, gente, pra vocês que não conhecem? Por exemplo, se você estava doente da perna e aí você rezou para um santo tal e a sua perna melhorou, você leva uma estátua em formato de perna, feita de cera, ou feita de barro, ou feita de gesso, não importa. Você leva e coloca dentro da igreja. Normalmente existem algumas salas de ex-votos dentro das igrejas. O padre Hipólito permitiu que uma sala fosse aberta dentro da igreja para que fossem colocados ex-votos lá dentro. Ou seja, é também uma sala de adoração ao rock santeiro, né? Porque as pessoas vão lá para colocar os seus novos ex-votos, assim como vão lá para observar aquilo tudo aquilo que ele já curou, né? Tem coração, tem bebezinho, tem perna, tem cabeça, tem tudo ali dentro, em estátua, né? E as pessoas rezam ali dentro. E senhorzinho Malta se beneficia demais também dessa situação, porque ele namora a viúva de rock santeiro. Como assim, gente? Seguinte, a única pessoa que se prejudica com a morte do Rock é a mocinha. Porque mocinha, ela era noiva de Rock santeiro. Rock santeiro era um menino novo, assim, tipo, 19 anos de idade, 20 anos de idade, enquanto que a dona mocinha também devia ter seus 17 anos de idade, 18 anos de idade. Eles iam se casar, ela tava com o vestido de noiva pronto. Eles eram noivos, ela é a filha do prefeito, que eu falei pra vocês, do Florinda Abelha. E uma vez o Rock, um pouquinho antes dele de ter esse incidente na cidade e ele morrer, um pouquinho antes, ele foi numa cidade vizinha chamada Porto Feliz pra vender algum dos santos dele de barro. Depois ele voltou e em pouco tempo a cidade foi invadida pela navalhada e morreu, aquilo tudo que vocês já sabem. O corpo dele no rio, sem cabeça, não sei o quê. Senhorzinho Malta, 1 mês depois da morte de Rock, 2 meses depois da morte de Rock, 3 meses depois da morte de Rock, foi pouco tempo depois. A gente não sabe precisar quando, mas pouco tempo depois. Ele aparece na cidade, em Asa Branca, com Porcina. Quem era Porcina? Porcina era uma amante dele. Só que ele tinha que escondê-la de alguma forma. Por quê? Porque ele era casado. O senhorzinho Malta, ele era casado e tinha uma filha pequena, a Tânia, a filhinha dele. Mas ele diz que tá protegendo aquela mulher dali, que trouxe ela pra cidade, que ela precisa de uma casa, que ele vai ajudá-la com uma casa, porque ela tá sofrendo muito, tá precisando de dinheiro, que ele vai mantê-la por um tempo. Porque ela, veja só, ele foi a Pouso Feliz e descobriu que aquela mulher ali tinha se casado com o Rock santeiro e mostra uma certidão de casamento. Ou seja, quando o Rock santeiro foi a Pouso Feliz vender aqueles santos, ele se casou com aquela moça chamada Porcina, que é a Regina Duarte, né? Então trata-se de viúva porcina. Então essa é a história anterior a esse primeiro capítulo, tá certo? O capítulo começa com a estátua chegando 17 anos depois da morte dele. Isso tudo que eu tô narrando pra vocês são coisas, são informações que a gente vai obtendo ao longo desses primeiros capítulos, da primeira semana, da segunda semana da novela. As pessoas vão narrando esses acontecimentos do passado. Porque ali, naquele primeiro episódio, a gente só vai vendo os poderosos da cidade, todos os tipos de poder, como eu falei pra vocês, o poder político do prefeito, o poder econômico de senhorzinho Malta e da viúva Porcina, porque ele, a princípio, o senhorzinho Malta, a princípio, dá uma fazenda pra ela, e ela também enriquece, ela também se transforma numa fazendeira. Inclusive, a música dela, chamada Dona, fez o maior sucesso. Ela era cantada pelo Roupa Nova. Vocês lembram, né? Dona desses animais. A letra é maravilhosa. E a letra tem tudo a ver com a personalidade da Viúva Porcina. Ela não é originária do Roupa Nova. Ela foi escrita por uma outra dupla chamada Zé e Guarabira. Ela foi feita em 1982, mas em 85 o Roupa Nova regravou essa música. E como a letra tinha tudo a ver com a personalidade da Viúva Porcina, eles usaram na novela, e que vocês sabem que naquela época, né, a trilha sonora de uma novela fazia um sucesso estrondoso. Inclusive, é uma música que também fala muito do próprio senhorzinho Malta, porque ele é o melhor personagem da novela. E Lima Duarte, nossa, que show que ele dá, gente, é uma coisa muito impressionante. A gente pode pensar assim, além dele ser um atorzaço, ele já tinha gravado 30 capítulos 10 anos antes, sendo senhorzinho Malta. Ele tá voltando a fazer senhorzinho Malta. Então é como se ele estivesse revisitando o senhorzinho Malta e fazendo ainda melhor. Nossa, mas assim, espetacular.
E o senhorzinho Malta, ele tem, lembra da pulseira? Da pulseira da dona Solange, a censora? Ele tem uma cordialidade intimidadora. Ele sempre tenta ser muito cordial, muito amigo de todo mundo, mas as coisas são feitas como ele quer que sejam feitas, e se não for assim, ele vai tentar impor a vontade dele e ele tá certo ou ele tá errado. E sendo quem ele é, que ele manda matar, e isso ele não fala claramente, mas todo mundo meio que entende, e um ou outro meio que já morreu também. E é por isso, inclusive, que ele por vezes é chamado de coronel, coisa que ele odeia. Ele fala, eu não sou coronel. Ele diz que ele é senhorzinho, porque vocês sabem que essa ideia do senhorzinho, de sinhá, tem tudo a ver com essa ideia de fazenda, né, de pecuarista, ou de fazenda de plantação de alguma coisa, com a história do Brasil, né, ou seja, é um senhor de terras e um senhor de escravos, mas ali a gente já tá no século XX, ele tem empregados assalariados e mal assalariados, né, que a gente pode imaginar. Que ninguém enriquece à toa, não, né? Inclusive, ele tem vários capangas, então é essa pessoa muito forte, que quando quer ser cordial, ele é cordial, quando ele quer rir, ele faz rir, ele pode ser muito amigo, mas ele muda para pessoa forte muito, muito rapidamente. É uma coisa impressionante como o Lima Duarte faz isso muito bem. E quando ele tá forte, impositivo, você tem até medo dentro de casa. Que Lima Duarte tem uma força. Quando ele quer ser impositivo, você fica, caraca! É impressionante. Só que com Porcina, com a viúva Porcina, ela é a dona dele. Ela não só é dona de gado também, porque ele começou dando para ela, mas ela também é uma boa fazendeira, ela também enriqueceu, claro que a princípio com o dinheiro dele, mas ela agora também tá sabendo fazer dinheiro em cima do dinheiro que ela ganhou, mas ela é dona dele, a ponto de ter uma cena em que ele fica de quatro no chão, imitando um cachorrinho e lambendo a mão dela. Então assim, a música tem tudo a ver tanto com ela quanto com ele. O senhorzinho Malta é muito duro, mas diante de Porcina, ele é um cachorrinho. Muito bem, então o senhorzinho Malta agora faz 3 meses que o senhorzinho Malta é viúvo. E essa é outra coisa também maravilhosa da novela, que eu fico assim, gente, o que tá acontecendo? E até agora eu não consegui saber, porque como eu não consegui assistir a novela toda ainda, eu tô em alguns capítulos, e eu tô procurando na internet pra ver se eu acho a informação e não acho, mas a filha dele, a Tânia, aquela que era pequenininha quando o Roque Santeiro morreu, Tânia agora, eu falei pra vocês que já se passaram 17 anos, né? Tânia agora é uma moça de uns 18 anos, de uns 19 anos. Ela morava no Rio de Janeiro. A mãe, volta e meia, estava no Rio, volta e meia estava na fazenda. E a menina, volta e meia, estava na casa da avó lá no Rio também, que é a mãe da mãe dela. E ela volta para a fazenda do pai porque ela quer descobrir como a mãe dela morreu e se o pai tem alguma influência na morte da esposa. E isso é muito interessante, que é um mistério que ronda. E você, quando conhece a personalidade do senhorzinho Malta, e quando você conhece essa história de que ele está há 17 anos sendo amante da viúva Porcina, embora ninguém soubesse, né? O negócio era na encolha, mas agora que a esposa dele morreu, nossa, que conveniente, né? Agora ele contou para a cidade inteira que ele está namorando a viúva Porcina. Não é um relacionamento antigo, não. Não é isso, não. Ela era amiga dele há 17 anos, amiga dele e da esposa dele. Porque as pessoas comentam que a viúva Porcina vivia na casa do senhorzinho Malta e que era muito amiga da esposa de senhorzinho Malta, inclusive que forçava muito a amizade com a esposa de senhorzinho Malta, que era um negócio até forçado que todo mundo percebia. E que a esposa do senhorzinho Malta já estava assim de saco cheio de viúva Porcina, dentro de casa o tempo todo. Mas assim, foi muito conveniente a morte dessa senhora. E agora, veja que coisa, o senhorzinho Malta é essa amiga de 17 anos, essa amiga do casal de 17 anos, essa pessoa que um dia foi casada com o Roque Santeiro, uma pessoa ilibada, né? Uma personalidade ilibada, quase que uma santa também. Ele agora tá namorando a viúva Porcina e eles estão querendo casar. Padre Hipólito vai ganhar muito com esse casamento, porque a igreja vai ser reformada com o dinheiro do senhorzinho Malta para que haja um super casamento. Seu Zé das Medalhas, que já ganhava dinheiro vendendo medalhinha, vendendo camisa, vendendo tudo mais, ele quer abrir um supermercado na cidade. Até porque o senhorzinho Malta tá dizendo que vai abrir um aeroporto na cidade, que ele vai abrir a pista de pouso e a pista de decolagem lá e vai montar todo o esquema do aeroporto. Até porque ele anda muito de avião e ele tem uma pista de pouso dentro da fazenda dele. E aí, Cesar das Medalhas quer abrir agora um grande supermercado com um maquinário novo, com novas geladeiras, com novos freezers. E aí o Cesar das Medalhas já tá comprando um bando de coisa, porque agora o número de romeiros vai aumentar muito na cidade. Essa cidade devotada ao mito de Roque Santeiro, ela só cresce. E a única pessoa que verdadeiramente sofre é a Dona Mocinha.
É a única. Porque a dona mocinha, até hoje, ela está sem namorado, ela nunca teve nenhum namorado, ela é virgem até hoje. Então, se dona mocinha tivesse 17 anos de idade na época que o Rock morreu, agora como se passaram 17 anos, ela é uma mulher de 34 anos. Ou se ela tivesse 18, ela agora tá com 35 anos. Então, assim, mesmo que ela tivesse 15, ela é uma mulher já na casa dos 30 anos de idade. Uma mulher muito bonita, você percebe, a Lucinha Lins é muito bonita, mas você percebe que já é uma mulher adulta de fato, que continua celibatária porque ela nutre a ideia do Rock Santeiro. Como se ele fosse voltar, o que é isso que passa na cabeça dela? E os próprios pais dela, o prefeito e a mãe dela, Super Carola, já percebem que ela tem cada vez mais enlouquecido. E tem enlouquecido mesmo, a ponto de, quando chega a estátua de Rock Santeiro, ela veste o vestido de noiva dela para ir na inauguração. E aí o pai e a mãe ficam, não, minha filha, assim, em vez de chamar um psiquiatra, porque claramente tá com um pouco um problema, né? Eles ficam, não, minha filha, você não pode sair na rua assim com um vestido de noiva, o que é que as pessoas vão pensar e tal. E aí ela vai, troca de roupa, vai com uma roupa normal. Ela tem um ódio da viúva porcina, porque ela simplesmente não acredita que naquela viagem que o Rock Santeiro foi àquela outra cidade, que ele tenha se casado com aquela mulher. É uma viagem que ele passou, sei lá, 24 horas, 48 horas, 72 horas fora. Não chegou a ser uma semana que ele passou fora de Asa Branca. Como é que ele pode ter conhecido uma mulher do nada e casado com uma mulher do nada? Ela suspeita muito dessa história. E todo mundo acha que ela é despeitada, que ela tá louca, que ela é despeitada. Sim, Rock Santeiro conheceu aquela mulher, foi uma paixão avassaladora e casou com ela. Então, dona mocinha, ela tem esse trauma que ela carrega. E aí, um belo dia, no capítulo 27, se eu não me engano, eis que volta para a cidade, com aquela música da Elba Ramalho. Estou de volta pro meu aconchego. E Rock Santeiro. Rock Santeiro volta para a cidade. E aí, minha gente, por um milagre muito estranho, o ostensório volta para dentro da igreja. Ele reaparece dentro da igreja. E isso causa um rebuliço. A própria mulher do prefeito, aquela que é Super Carola, e o padre, eles ficam assim, meu Deus, o milagre é mais um milagre de Rock Santeiro. E esse é um milagre realmente que a gente tem que levar pro Vaticano. De fato, agora ele vai ser santificado mesmo, porque o ostensório que foi roubado apareceu ali de novo. E a Carola chega a perguntar pro padre Hipólito, mas padre, será que esse não é outro ostensório? Que ele falou, não, eu lembro do ostensório, esse é o próprio ostensório, como é que ele apareceu aqui, não sei o que, aquela coisa. Rock Santeiro depois aparece à noite pro padre Hipólito, diz pro padre Hipólito que ele é Rock Santeiro, que foi ele que trouxe o ostensório, e aí é que vem a reviravolta da história. Gente, é maravilhoso, é maravilhoso. Rock Santeiro, primeiro que ele não morreu, que a gente tá vendo ali vivo, né? E todo mundo fica muito confuso com aquela história. O próprio padre fica assim, não, peraí que eu não tô entendendo. Depois do padre, ele tem que explicar a história pro senhorzinho Malta, pra viúva porcina. Acontece que a viúva porcina nunca viu ele na vida. O próprio senhorzinho Malta fica muito nervoso quando as pessoas dizem que o Rock Santeiro tá indo pra casa da viúva porcina. E ele fala, não, eu tenho que chegar lá antes, porque ele tem que avisar pra viúva porcina que aquela pessoa dali é Rock Santeiro, que ela tem que fazer a cena. Por quê? Porque ninguém, nem o prefeito Florinda Abelha, nem o Seu Zé das Medalhas, nem o padre Hipólito, ninguém sabia dessa armação. Essa armação do casamento era uma coisa que só a porcina e o senhorzinho Malta sabiam. Ninguém mais sabia disso. E aí o Rock Santeiro conta pra todo mundo ali como é que foi o negócio. Ele pegou o dinheiro que o senhorzinho Malta tinha dado para ele entregar ao Navalhada, que eram 150 mil cruzeiros, se eu não me engano. E ele tenta oferecer pro Navalhada, porque o Navalhada não sabia a quantidade exata que tinha dentro da sacola, ele tenta oferecer só uma parte da sacola. O resto do outro dinheiro ele já tinha escondido em outro lugar. E isso ele foi pensando no caminho, quando ele foi da fazenda do senhorzinho Malta até a igreja para encontrar o Navalhada, ele estava arquitetando isso na cabeça dele, porque ele sempre quis rodar o mundo, sempre quis conhecer o mundo. Ele vê naquele dinheiro a grande possibilidade dele visitar outros lugares, conhecer outras culturas, conhecer outras pessoas. E aí ele dá parcialmente o dinheiro pro Navalhada. O grupo do Navalhada vai embora e parte do dinheiro ele fica e ainda, veja, Rock Santeiro ainda por cima roubou o ostensório da igreja, porque ele ia vender para algum antiquário, tá? Aquele que tinha morrido defendendo o ostensório, na verdade, foi o ladrão do ostensório. Além do ladrão do dinheiro que foi dado pra ele, que foi confiado na mão dele pra entregar o Navalhada. E ele some. E aí o pessoal fica... A primeira que as pessoas ficam, você roubou o ostensório. E ainda por cima o pessoal fica, mas é aquele corpo que a gente viu no Rio que tava usando a sua roupa, sem cabeça.
E aí o Rock falou, olha, quando eu cheguei lá na igreja, tinha um rapaz do bando da navalhada, que tá certo tinha feito alguma coisa errada pro navalhado ter matado ele, que tava no chão, largado no chão, tava com muita febre, tava tremendo, tava delirando. Acho que ele tinha levado um tiro na perna ou no braço, alguma coisa. E o Rock ficou com pena dele por causa do frio que ele tava sentindo. Tirou o gibão dele e colocou no cara que tava lá no chão. E aí ele falou, depois eu não sei se ele matou o cara e decapitou a cabeça dele, eu não sei. Mas se ele tava com o meu gibão, se esse corpo que vocês encontraram tava com o meu gibão, certamente é essa pessoa. E aí, gente, que vem a melhor parte da história. A volta de Rock Santeiro não interessa a ninguém. A absolutamente ninguém. Todo mundo sai perdendo. Primeiro que Viúva Porcina não é mais viúva. Ela não pode mais casar com o senhorzinho Malta. Ela tá 17 anos esperando por isso. O maquinário que o seu Zé das Medalhas comprou para o supermercado dele e todas as coisinhas que ele já vendia do turismo religioso, ele não vai mais poder vender. O próprio prefeito, que sonhava um dia ser deputado federal, um dia ser senador, vai ser ridicularizado porque ele é prefeito dessa cidade que vive uma mentira. Todo mundo sai perdendo com a volta do Rock Santeiro. E o que a novela quer dizer é, a verdade não interessa a ninguém. E olha que Rock Santeiro, embora tenha falhado, que de fato foi uma falha o que ele fez, né? Foi um absurdo o que ele fez, ele é um ser humano normal e as pessoas falham. E ele tá ali para reparar o erro dele. Ele voltou porque ele não parava de pensar naquilo que ele tinha feito de errado. Ele queria devolver o dinheiro e, sobretudo, ele queria devolver o ostensório à igreja e foi o que ele fez. Ele tinha vendido, depois ele passou muito tempo tendo que tentando recuperar em antiquários da Europa para tentar achar o ostensório de novo, achou e trouxe de volta. Ou seja, o que a novela mostra é que não existem mitos, existem pessoas. E as pessoas que são boas, elas podem até errar, mas depois elas tentam reparar o erro delas. Já as pessoas que são ruins, elas certamente cometem muitos erros e não tentam reparar coisa nenhuma. E por falar em falsos mitos, essa semana foi revelado que teve uma pessoa aí que recebeu um total de 17 milhões de reais em Pix. Outra coisa sensacional da história que eu não posso deixar de mencionar é a metalinguagem que tem ali dentro, porque como a história do Rock Santeiro está muito famosa, logo nos primeiros capítulos, desembarca ali na cidade um grupo de cinema. Como assim um grupo de cinema? É o diretor de um filme e os atores principais desse filme e o assistente de direção, que por sinal é Alexandre Frota, cara. Alexandre Frota novinho. Porque eles vão ensinar a história de Rock Santeiro. Afinal de contas, é uma história que está ganhando fama no Brasil inteiro. Grande parte dessa história pregressa do Rock Santeiro, de como ele morreu, né, como ele foi assassinado, de quando ele apareceu para Lulu na beira do rio, a imagem dele que apareceu, das pessoas que ele foi curando. Grande parte disso a gente vê com os atores representando a história, os atores de cinema. Inclusive, o Rock Santeiro é representado pelo Fábio Júnior, embora o verdadeiro Rock seja José Wilker. E como eu falei pra vocês que todo mundo sai perdendo com a verdade, todo mundo sai perdendo com o retorno do Rock Santeiro, essa equipe de cinema ela vai se ferrar muito, o diretor então. E é muito interessante porque o diretor, ele tem várias crises existenciais, sabe? A princípio ele acha que o filme tá ficando ruim, tá ficando mal gravado, uma história que ele não acredita, sabe? Ele não acredita nos milagres do Rock Santeiro, não acredita que ele virou santo. E aí com o desenrolar dos capítulos, tem um momento em que ele fala, não, eu acredito em Rock Santeiro. Eu acredito nos milagres de Rock Santeiro. E é a partir daí que ele começa a gravar melhor, que fica... Os atores também são convencidos a acreditar naquilo tudo. Outra coisa ótima, gente, é que eles precisavam pegar algumas pessoas da cidade para poder fazer um papel ou outro, ou para fazer figuração. E aí eles estavam sem a pessoa que ia fazer o Navalhada, sem o ator que ia fazer o Navalhada. E Navalhada é um personagem importante. E eles estão, ai meu Deus do céu, o ator não pôde vir, quem é que vai fazer Navalhada? E aí... Lembra do delegado que eu falei pra vocês, o delegado da cidade que era um gaúcho? O delegado vai fazer o grande bandido da história da cidade. Isso é muito bom. E ele faz um Navalhada maravilhoso. E a gente também não pode esquecer da boate Sexos, é o nome da boate, aonde trabalham a Ioná Magalhães. A Ioná Magalhães é a Matilde, a personagem Matilde, que tá levando tanto a pousada que existe na cidade, né, o novo hotel que existe na cidade, que é a Pousada do Sossego, aonde todo mundo se hospeda lá, porque não tem outro lugar para ficar. E ela vai abrir a tal da boate Sexos com duas moças que ela trouxe do Rio de Janeiro para dançar. Essas moças são Cláudia Raia, novinha, e a Isis de Oliveira, que talvez vocês não lembrem, que era uma mulher muito bonita. Ela é irmã da Luma de Oliveira. Eu não quero deixar de mencionar aqui, gente, as maquiagens e os cabelos daquela década de 80, porque, meu Deus do céu,
Primeiro vamos falar aqui das maquiagens. É muito impressionante que não existiam bases na cor de rosto de todo mundo. O que existia era uma espécie de pancake, uma espécie de pó de arroz branco na cara de todo mundo. E aí fica todo mundo meio que com cara de palhaço, sabe? Sobretudo atores brasileiros, que por mais que a gente saiba que a Globo sempre escolhesse, ou quase sempre escolhesse, atores brancos, eles não são muito alvos como são os americanos ou como são os europeus. E aí é muito doido, porque você consegue ver a cara branca da pessoa e o pescoço com outra cor. Fica muito ruim. Fica muito ruim, cara. Eu quero pegar aqui uma foto que é a avó da Tânia. Não só nela, mas em outros personagens você vê também. Mas eu quero mostrar ela pra vocês verem a diferença entre a cor do rosto e a cor do pescoço. A maquiagem da Viúva Porcina e das meninas da Boate Sexos, eu não vou nem... Gente, se eu for me aprofundar aqui naquela maquiagem... Primeiro que Viúva Porcina, ela... exagerava as tendências da década de 80, ou seja, já existiam tendências da década de 80, ela botava pior. Então assim, ela tem momentos em que ela tem uma sombra rosa e azul escura no olho, que é um negócio assim impressionante. E por cima desse pancake branco na cara. Se você olhar a Cláudia Raia também, a maquiagem que ela tá usando, gente, naquela época não favorecia ninguém. A única menina realmente assim, nossa, que bonita mesmo, que bonita, as duas, né? É a Lídia Bronde, que é a Tânia, a filha do Seuzinho Malta. Por sinal, que era uma menina que estava assim, ascendendo muito. E no início da década de 90, ela já é estrela mesmo da Globo. Ela fez Vale Tudo também. E nessa novela, ela assim, foi pro estrelato, de fato. Ela largou, né? Ela largou a carreira dela de atriz. Largou a Rede Globo e sumiu da televisão. Hoje em dia, ela é psicóloga. Mas as duas únicas moças realmente bonitas na novela, aos meus olhos de hoje, pelo menos, né? São a Lídia Bronde e a mocinha, que é a Lucinha Liz. E se você parar pra pensar, são as duas que menos têm maquiagem, pouca ou quase nenhuma, e também são as duas que estão com seu cabelo mais ao natural. Sem os famosos cortes da década de 80, os cortes de cabelo pavorosos, ou até mesmo sem o permanente, que o permanente fazia um cabelo enrolado que não combinava com todo mundo, mas que era mania na década de 80 e muita gente fazia. Não era todo mundo, a ponto que você vê tanto Tânia quanto Mocinha sem o permanente, mas assim, foi um momento de auge do permanente. O problema pior dos cabelos da década de 80 para mim é que ele é cortado em camadas agressivas. Então existe uma camada da parte de cima da cabeça, que ela é muito curtinha, é cortado muito curto, é cortado assim, antes de chegar até a orelha. E depois as camadas de baixo do cabelo, elas vão progressivamente aumentando. É uma influência do cabelo da década de 70, daquele cabelo das Panteras, né, que também era cortado nessas camadas agressivas. Mas agora você, quando coloca um permanente, ou seja, quando você coloca um cabelo enrolado com essas camadas agressivas, o cabelo sobe igual um poodle. E era isso que ficava. Todo mundo ficava um poodle. A ponto de, no finalzinho da década de 80 e início da década de 90, ficar famoso o corte Chitãozinho Chororó. Que aí, de fato, essa camada de cima você deixa ainda mais curta e arrepiada pra cima com gel. Ai, realmente é um negócio assim que eu não sei o que aconteceu na cabeça das pessoas para acharem que aquilo ficava bonito. Tanto que eu fico pensando assim, hoje em dia, o que é moda, mas que claramente é feio? Porque naquela época, muita gente também achava que aquele cabelo cortado em camadas agressivas com permanente e aquela maquiagem roxa com azul com rosa e um blush que parecia uma telha esfregada na sua cara, tinha muita gente que já achava feio. No entanto, era moda sim. E as pessoas que usavam estavam chamando a atenção sim. Eu fico pensando, hoje, o que é isso? Aí eu disse, eu acho que é harmonização facial muito gritante, que vira uma verdadeira demonização facial. Aqueles cílios enormes que parecem um toldo na tua cara. Aquela sobrancelha preta de micropigmentação. Uma boca enorme de pato. E os dentes de Mentex. Eu acho que é isso. Por falar nessa boca de Mentex com dentes enormes e super brancos, naquela época era bem diferente. São os dentes amarelos de alguns atores, né? Sinal de que fumavam muito e tomavam muito café e pronto, era assim. Então essa maquiagem horrorosa e esse dente amarelo, vocês podem olhar aí, Viúva Porcina com dente amarelão, isso não era considerado feio, ela era bonitona pra época. E é engraçado que depois, já na década de 90,
quando ela tá fazendo as Helenas do Manuel Carlos, por exemplo em Por Amor, que é de 1997, né? Ou seja, uns 12 anos depois dessa novela daí, ela já tá com um dente super branquinho. Ou seja, outra estética tava vigorando na década de 90. Outra coisa que eu gosto de observar é a idade dos personagens e a idade dos atores, né? Regina Duarte, ela nasceu em 1947. Então, em 1985, quando a novela estava sendo gravada, ela estava com 38 anos de idade. E ela, de fato, parecia ser uma mulher na casa dos 30 anos de idade. Depois, quando ela veio a gravar Por Amor, que é de 1997, ela tá com 50 anos de idade. Mas como eu falei pra vocês que a estética das pessoas foi mudando na década de 90 e novos incrementos em rejuvenescimentos foram sendo feitos, ela, com 50 anos de idade, ela parece ter uns 40 e poucos. Ela não parece estar com 50, não. Inclusive, na novela Por Amor, ela não podia mesmo ter 50. Ela era uma mulher na casa dos 40, porque ela engravida de novo, né? Junto com a filha. E isso por quê? Porque a maquiagem mudou, o cabelo mudou. Já o Lima Duarte, né, que é de 1930, ele estava com 55 anos de idade quando ele estava gravando a novela. Uma idade excelente para poder fazer o Senhorzinho Malta, de fato. E como é que termina a história de Roque Santeiro? O que eu acho legal do Dias Gomes é que ninguém na novela é inteiramente bom ou inteiramente mal. Mesmo a personagem da Dona Mocinha, da Lucinha Lins, que você pode pensar, nossa, é a mais sofredora, né? É a mais ingênua. É a mocinha da novela, de fato. Tanto que leva esse nome de Dona Mocinha. É aquela que ficou 17 anos guardando a virgindade dela, esperando o quê? Já que Roque estava morto. O que ela esperava? Ela, sim, se transformou na grande viúva de Roque Santeiro. Agora, apesar de ser a mocinha da novela, a mais ingênua de todas, ela não era perfeita, não. Ela, assim como a mãe, era extremamente carola e fez de tudo contra a tal da Boate Sexos e contra as meninas que dançavam na Boate Sexos. Além disso, ela estava claramente enlouquecendo. E você podia pensar, e aí, a Viúva Porcina terminou com Roque Santeiro ou terminou com o Senhorzinho Malta? Mocinha, terminou com Roque Santeiro? Mocinha terminou sozinha, pessoal. Terminou louca na novela. E o Roque é o personagem que acaba sofrendo mais no final. Porque por mais que ele buscasse a verdade, reencontrar a cidade dele, as pessoas da infância dele, do passado dele, o próprio pai dele que ainda era vivo, ele entendeu que a volta dele prejudicaria absolutamente todo mundo. Então, embora alguns poucos personagens tenham sabido do retorno dele, o Senhorzinho Malta sabia, a Viúva Porcina sabia, o Padre Hipólito sabia, Florinda Abelha sabia, Seu Zé das Medalhas soube, a própria Dona Mocinha soube, mas não quis acreditar. Apesar disso, a ciência do retorno dele, da existência dele, ficou só entre essas pessoas, ou seja, a elite da cidade. E, de maneira geral, não se jogou no ventilador essa verdade, e ele resolveu ir embora de Asa Branca. O Senhorzinho Malta ofereceu a ele um avião que levasse ele embora e ele nunca mais voltasse, nunca mais dissesse nada. Então, o final da novela parece até Casablanca, sabe? Lembra do filme Casablanca? E é no último momento que você sabe se a Viúva Porcina vai entrar naquele avião com Roque Santeiro ou se ela vai ficar ali do lado do Senhorzinho Malta. E aí acaba que ela fica do lado do Senhorzinho Malta, porque assim, a gente já sabia, desde o primeiro capítulo da novela, que aqueles dois foram feitos um pro outro. E que já estavam juntos há 17 anos. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Voltem sempre aqui. Não deixe de deixar aí o seu like e o seu comentário.